Shalom a todos que estão assistindo a este vídeo. Desta vez vim falar um pouco sobre o Carnaval. Como é tempo festivo, é nesse momento que eu vou aproveitar para trazer mais um momento sobre esta festa típica. É sobre esse assunto que sempre é comemorado neste período festivo que acontece tipicamente no mês de fevereiro ou no início de março, que é um período antes da quaresma. Mas também sabemos que existem os carnavais fora de época, que acontecem em alguns lugares arrastando muitas pessoas pelas ruas. Como se não bastasse na época, e ainda colocaram mais eventos fora das datas, que comemoram-se oficialmente essas festas. Saibam que nessa festa, ao longo do curso, foram mudando as formas de celebrar, que na realidade nessa época aconteciam algumas atrocidades que ainda vou colocar para trazer esclarecimento ao longo do assunto. Já existem várias formas de viverem conforme a sua vontade, e esse período envolve muito isso, que é fazer a vontade da carne. Nesta festa pública, com vários elementos, dependendo da ocasião da festa, e durante esses eventos são usados certos trajes nestas celebrações e possui uma tradição através do próprio catolicismo romano. Não quero ofender nenhum católico. Esta não é a minha intenção, mas apenas esclarecer certo ponto que marcou este evento e também para informar segundo dados históricos. Sabe que nem sempre isso foi algo predominante para todo o povo da religião católica. Saiba que nem todo país católico comemora-se essa festa, para ser bem claro. Um exemplo disso é a Filipinas, que o último comemorado foi em 1939 em Manila. Mas vamos entender de onde veio tudo isso, certo? Muitos podem se perguntar de onde surgiu esta festa tão comemorada no início do ano. Deve ter sido na Itália, não é? Essa ligação com a Igreja Católica faz sentido com o local, até o nome, não é? Pois bem, a forma comemorada já existia, porém conforme a nomenclatura sim, mas não de acordo com alguns estudos, e para muitos sem ela não haveria abertura para os caminhos. É assim que muitos interpretam, afirmando sobre essa determinada festa. De acordo com alguns estudiosos, o carnaval surgiu na Babilônia através da comemoração das saceias, que era nessa festa que concedia a um prisioneiro que assumisse um papel de rei por alguns dias, e no final era morto nessa comemoração, onde era chicoteado e depois enforcado ou empalado. Será que está tudo ligado? Então é por isso que termina com quarta-feira de cinzas. Prestem bastante atenção, porque isso tem uma relação com a Babilônia, pois havia uma celebração no templo do deus Marduk, onde tal rei era agredido e humilhado, mostrava a sua inferioridade diante da figura divina, onde o rei era prefigurado pelo prisioneiro, não o deus Marduk. Já existem outros fatores de acordo com alguns historiadores que acreditam que o carnaval surgiu na Grécia a partir do ano 600 a.C., que era comemorado no princípio da primavera. Portanto, existem suposições que falam que decorre da origem da Saturnália em Roma, que tinham essa ocasião em que as pessoas se mascaravam e passavam os dias brincando, comendo e bebendo. Com a chegada do cristianismo, as festas pagãs foram ganhando formas diferentes em seus significados. Foi assim que o carnaval adentrou no meio do povo do cristianismo a partir do século VIII, que vieram com uma oportunidade em que os fiéis faziam para não se alimentar de carnes. A palavra carnaval tem um significado que vem do latim,
Carnes levale, que quer dizer retirar a carne, ou melhor dizendo, adeus à carne. Uma festa que envolve muita orgia, muita alegria que perdura apenas no momento da festança e depois tudo passa. Período de bagunça, farra, divertimento, bebedices, loucuras e muito mais. Essa festa é associada às festas greco-romana, conhecida como bacanais. O que significa essa palavra bacanais? Vamos entender. São as festas que era considerada ao deus Baco. Toda ligação faz sentido com Baco, por isso que vem de bacanais, que faziam como forma de cultuar ao deus Baco, o deus do vinho conhecido no latim, e para os gregos conhecido como Dionísio. Esse período é marcado pela embriaguez e muita entrega pelos prazeres carnais. Para o catolicismo, o carnaval antecede a festa de Quaresma, que é o período de 40 dias antes da Páscoa, onde traz a recordação do momento em que Jesus esteve no deserto e foi tentado pelo diabo. Eles criaram esses argumentos para fazerem referência sobre essas práticas carnais, que nos 40 dias era o momento que deveriam ser resguardados para se prepararem para o dia da Páscoa, que chamam de Semana Santa. E no período do carnaval se comemoravam todo tipo de coisas que a carne desejasse fazer. Hoje nós vimos tantos vestígios sobre tais fatos em determinados blocos carnavalescos, a sua preparação até o dia para os seus atos populares, de como eram feitos nas ruas ao ar livre para todo mundo, e que todos que quisessem poderiam participar. Essa festa é uma comemoração ao próprio Satanás, fazendo um elo com o oculto, sem oculto. Estranho, não é, essa expressão? Pois é, meus amigos e minhas amigas, esse período é um contato direto com as entidades malignas, com a outra dimensão metafísica, de forma lúdica, onde os locais que essas entidades são buscados com frequência. E nesses locais que eram buscados com frequência, deixam de fazer isso. É nessa época que deixam de fazer o seu papel nesse período em certos locais, que eu não vou determinar a localização, que muitos até já conhecem. Os demônios já aproveitam essas ocasiões para entrar nas casas das pessoas a partir do momento em que muitos se deixam levar por essas situações, por essas atitudes, e não repreendem essas atitudes que para elas em sua maioria são prazerosas. Acabam vivendo o próprio momento, e é isso que o inimigo quer. E sobre você repreender, é claro que vocês não precisam chamar a atenção das pessoas quando quiserem repudiar a esses atos. Apenas faça isso com inteligência e seja discreto em seus atos. Tenha confiança no Criador, que tudo pode, que Ele seja a sua força para combater esse momento tão crucial, para a sua fé não perder o foco. Ore ao Criador, que fez os céus e a terra, para não ser levados por uma situação que lhe deixe preso, como escravo. Voltando ao carnaval, a relatar sobre tais fatos, entenda uma coisa, o quanto isso é muito sério nessa época. E hoje nem se fala. Ainda existem as doenças também, que são propagadas com mais frequência nesse período, por causa dos contatos com as demais pessoas. E nesse tempo, as pessoas deixam de fazer tantas coisas para brincar, apenas um momento conhecido como carnaval. Já há algumas pessoas que passam o ano todo se sacrificando nos seus trabalhos para ter uma renda que apenas serve para brincar o carnaval com as suas economias. Outros ficam fazendo academias para ficarem com os corpos sarados. Sei que é importante cuidar do corpo. A saúde ela é muito importante. Devemos manter o nosso corpo saudável. Isso é uma verdade.
Mas para que ficar se auto-idolatrando? Aí é outra coisa. Para serem apresentados para as pessoas de formas belas, de formas perfeitas, como os gregos e os romanos faziam naquelas épocas. Pois fiquem sabendo, quem gosta deste período mesmo é o próprio Satanás, como eu já tinha falado. Portanto, venho aqui apresentar esse período sobre o que são feitos sobre esse momento, que na maioria das vezes o que o povo faz são aproveitar o máximo para tudo isso. Querem a todo custo estar participando dessas comemorações que são sacrificadas aos deuses, que podemos até dizer que é mais conhecido como certa época até os dias de hoje como Momo. Antes era mais conhecido como o deus dos panteões e depois passaram a chamar de rei, que ele tinha perdido a função divina e tornou-se humano e acabou sendo transformado num rei. Para quem está vendo este assunto até agora, irá perceber o grau desse tal personagem conhecido como o Rei Momo. Eu já havia citado que antes era colocado um prisioneiro para ser colocado como rei. E esse rei aqui não era o Rei Momo, mas aquele que passava por uma jornada neste festival, que na realidade acabava num sacrifício que terminava na quarta-feira de cinzas. Já esse Rei Momo era o personagem de um deus. Para ser mais preciso, ele era reconhecido como o deus Marduk na Babilônia. Hoje esse personagem é conhecido como uma pessoa rechonchuda e irreverente. Ele era gordo para trazer um significado de fartura e abundância. De acordo com a história, é conhecido como o rei do carnaval. Pois é, pessoal, é através destas cerimônias que são entregues as chaves da cidade pelas mãos do prefeito, e daí começa o reinado da folia de forma simbólica, onde o Momo reina de forma absoluta até chegar à quarta-feira de cinzas, período em que todas as lojas têm como de costume de abrir as lojas apenas após o meio-dia. Tudo isso com uma finalidade de atrair muitos clientes. O sacrifício para obter um grande resultado. Podem perceber que as coisas só começam a vigorar de forma autêntica a partir desse período. Só relembrando que tinha feito um vídeo falando sobre a verdadeira data que se inicia o ano. Se vocês virem esse vídeo, perceberão a relação de tudo isso que eu estou falando. É através dessa época que vem a funcionar as coisas de forma mais claras após esta fase tão obscura. Não que o tempo seja mau, as pessoas que usam para tal fim. O tempo é do Criador, tudo pertence a Ele, e sem Ele nada existiu, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, porque o tempo é determinado por Ele. O diabo apenas quer copiar tudo aquilo que o nosso Criador fez. Usam várias esferas para abordar tantos enredos para lançarem feitiços sobre a humanidade, que em sua maioria são levados por esses ventos de doutrinas informais. Mas o povo nunca compreende esses fatos. É por isso que reforço em dizer aqui que todas essas fantasias só servem para afastar do verdadeiro objetivo, que é agradar ao Criador. Todos nós nascemos para agradá-lo. Todos nós nascemos para buscar ao Criador. Aproveitem o melhor de forma possível. Tudo aquilo que o Criador deixou para nós desfrutarmos e sempre fazendo o principal, que é, como eu já falei, buscar ao Criador. Procurar conhecê-lo de forma sincera, para que ele possa se manifestar em nossas vidas. Como diz na Escritura, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as Escrituras, ela nos manda fugir dessas coisas, que não devemos andar nesses meios que o mundo nos oferece. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, que são os escarnecedores. Ao contrário,
Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Entenderam o que diz a Escritura? Percebam, e se possível votem para entender como está escrito. Cuidado com as suas escolhas, pois elas serão algo que depende de cada um de nós. É o que eu quero, pessoal, trazer nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui para que esse vídeo não seja mais prolongado do que já está, e que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Amém.